Olá, turminha do segundo ano! Nossa aula de arte está começando. Vamos estudar? Peguem a apostila de vocês. Hoje nós iremos estudar a página de número 45. Nós estamos vendo em nossas aulas a textura e nós observamos que as coisas, os objetos, e tudo que está ao nosso redor possui uma textura. Nós descobrimos também que a textura é a sensação que as coisas, os objetos têm. Nós descobrimos que tem dois tipos de textura, a textura tátil e a textura visual. A textura tátil é aquela que a gente consegue sentir com as nossas mãos. Então, a gente pega e sabe dizer se aquele objeto é macio, liso, se é duro, se é mole, se é pegajoso, se é áspero, se é pontudo, certo? E a textura visual é aquela em que, usando-se por meio de linhas, a gente consegue identificar uma textura. Então, por meio de linhas, a gente consegue dizer que tipo de textura aquele objeto tem. Bom, na página de número 45, nós vamos falar sobre um artista que usava das texturas em suas obras. É ele, Max Ernst. Max Ernst, ele é um artista em que trabalhava muito a frotagem. Bom, crianças, antes de eu falar um pouquinho sobre Max Ernst, nós vamos observar a obra dele. A obra que está na apostila é a Les Moires des Feuilles. Olhem aí como que é essa imagem, essa obra. Diferente, né? Vamos responder as perguntas da nossa apostila? A primeira pergunta é: o que chama a sua atenção nesta obra? O que chama a atenção de vocês na obra? São as cores, as linhas, o formato. O que te chama a atenção quando você a vê? Segundo, que linhas você observa nessa obra? Tem linhas? Que jeito que são essas linhas? São retas, são tortas, são na vertical, na horizontal. E aí, que jeito que são essas linhas? Terceiro, você observa textura nesta obra? Por quê? E aí, criança, tem textura? Você sabe dizer do que é essa textura olhando a obra? Se tem uma textura, que tipo de textura ela é? Você sabe dizer, isso daí se parece com uma... O quê? Que tipo de textura você acha que pode ser essa aí usada na obra de Max Ernst? E a última, que nome você daria à obra? Qual o nome que você daria a essa obra? Bom, perguntas respondidas, vamos conhecer um pouquinho mais sobre Max Ernst? Crianças, o Max Ernst, ele é um artista alemão e ele usa em suas obras a técnica da frotagem. O que é a técnica da frotagem? É o que nós fizemos no nosso trabalho de arte. É quando a gente pega texturas, combina elas e cria uma obra de arte. Então, se a gente observar na obra do Max Ernst, a gente está vendo o quê? Textura de madeira. E a gente viu que a combinação dessas texturas formou-se, então, uma pena. Então, a frotagem nada mais é do que a gente pegar várias texturas, como nós coletamos com papel e giz ou um lápis, e depois, olhando as texturas que a gente tem, criar uma outra imagem. O Max Ernst começou a usar esse tipo de técnica em suas obras depois de ele observar o piso da sua casa. O piso da sua casa era feito de madeira e ela possuía linhas e vergões, que era a textura da madeira. E depois de muito tempo observando e achou tão diferente, tão bonito aquilo ali, ele pegou um papel, colocou no piso e começou a pintar o papel, assim como nós já fizemos. E aí ele teve, então, a primeira vez, ele conseguiu fazer uma técnica, ele tirou a frotagem, ele fez a frotagem, ele tirou a textura ali do piso de madeira. E com aquela frotagem dele, com a coleta daquela textura, ele então começou a criar as suas obras. Bem, crianças, o Max, então, toda vez que ele faz as suas obras, ele está sempre usando de frotagem. Então, agora eu vou deixar vocês vendo algumas das obras do Max Ernst.
Muito bem, crianças. E aí, gostaram das obras dele? São bem legais, né? Então, depois de responder a nossas perguntas e conhecer o nosso personagem, nosso artista e as suas obras, né? E a gente fica por aqui. A nossa aula se encerra. Um beijo e a gente se vê na próxima aula. Tchau!